Vozes de papel. 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 Bem-vindos ao podcast Vozes de Papel. Eu sou Solange. Ana Vieira. Isto já começou. Eu sou o Sérgio Calvino. E um beijinho especial para o membro não oficial da equipa, o Francisco Cristina, que dá uns toques no nosso áudio. Este podcast é a nossa cápsula do tempo para as dobragens portuguesas, feita por quem de facto trabalha nisto, e queremos contar-vos as histórias de quem passa a vida atrás do microfone. Podem encontrar-nos no Instagram em Vozes de Papel Pod e sem limite de caracteres em vozesdepapelpod@gmail.com. Vamos pôr um tema na mesa. Escutam! Ok. Então, se eu falar de aeroporto, de metro à porta, de segunda circular e de eixo norte-sul, estou a falar de... Localização? Tu. Eu sei a resposta. Solange, Queres que eu diga? quero. Acessibilidade. Não foi nada combinado. Acessibilidades. Solange 1, Ana Vieira 0. E então, estamos a falar de acessibilidades, mas no audiovisual. O que é que isto significa? Belo tema. Senhora consultora. Significa, senhora consultora. Então significa uma coisa relativamente, que devia ser relativamente simples, que é o direito de toda a gente a ter acesso ao conteúdo de entretenimento e de informação que passa, neste caso no audiovisual, na televisão, que é um meio que tem, lá está, áudio e visual. E na completa ausência desse direito para as pessoas em Portugal, que é uma coisa em que não se pensa. Quando se pensa em dobragens, pensa-se em fazer, e nós já mencionámos isto muitas vezes, fazer dobragens para os pequenitos que não podem ler, que ainda não sabem ler, verem os desenhos animados e estarem entretidos, hoje em dia em frente a outros ecrãs que não da televisão, e depois, quando passam a idade em que já sabem ler, toma lá legendas e está tudo ok. E estamos no percurso a esquecermos-nos de que há muita gente que em Portugal e no mundo, mas cá não tratam dessas pessoas, há muita gente que não consegue ver, não consegue ler, não tem a velocidade de leitura que permita ler legendas e não sabe inglês ou outra língua estrangeira, mas nós sabemos que uma boa parte do nosso conteúdo importado vem de países de língua inglesa. E, posto isto, estas pessoas perdem o acesso a uma grande parte do conteúdo que passa na nossa televisão, que não sejam os programas da tarde, as novelas de língua portuguesa, e irmãs e telejornais. E Ficam a função sem acesso. comunicar implica precisamente essa inclusão. Exatamente. É um dos esse parâmetros, acesso. é um dos critérios. É um dos parâmetros. E as pessoas deviam ter direito a esse acesso, deviam ter direito, seja por entretenimento ou por acesso à cultura que as faça pensar, mas não vamos entrar nessa fricalhice, mas só pelo simples acesso a entretenimento, a poderem estar entretidas e distraídas com um conteúdo à sua escolha e não por com uma coisa que lhes é pré-imposta como a única que há acessível para ti. E nós esquecemos, nós não, mas quem manda esquece, deliberadamente ou não, de criar este acesso para as pessoas. E indo para os ingleses chamam-lhe anecdote, uma pequena história, que foi quando começaram a anunciar TDT em Portugal, há muitos anos. Era uma coisa, um híbrido, jovens que nos estão a ouvir, era um híbrido que substituía a antena da televisão, quando a televisão só tinha 4 canais, e supostamente ia dar acesso a outros canais que quisessem estar nessa pseudo-box, que não era box, não era assim que funcionava, mas não era completamente uma box que nós associamos à TV Cabo. Pronto. Era um híbrido que vinha substituir a antena clássica e que foi muito comprada pelos idosos no interior do país, que achavam que iam ter melhor qualidade de imagem, ponto 1, e ponto 2, iam ter mais canais. E eu, por acaso, fui visitar uns amigos em Espanha nessa altura. E cheguei à casa deles. E estamos a falar de TDT, antes destas boxes digitais e das plataformas. Televisão digital terrestre. Então o que é que acontecia? Eu cheguei à casa dos meus amigos espanhóis. Como vocês sabem, o espanhol vê tudo dobrado. Só que estes meus amigos eram imigrantes portugueses em Espanha. E então, como muita gente da nossa geração tem uma preferência por conteúdo legendado. E eu olho para a televisão, mas vocês... eu tenho a minha infância foi muito passada os verões em Espanha
E fiquei a olhar para a televisão, mas vocês estão a ver coisas legendadas? Mas isto é algum DVD? Não. Nós temos TDT. E na TDT nós podemos pôr coisas dobradas, legendadas, as duas coisas, como nós quisermos até pôr noutras Ou até línguas. sem legendas e Ou até sem legendas, sem seja o que for, dobrado, com a sim. versão original, versão dobrada, tudo. E eu fiquei, isto vai ser espetacular em Portugal! Quando lá chegar, nós vamos ser todos tão felizes. Ponto 1. Eu, egoístamente, vou ter mais trabalho, porque vamos ter que dobrar uma data de coisas. E segundo, toda a gente vai poder ter uma versão digna do conteúdo que está a passar e pode escolher o que quiser. E ouvir, ou ver, ou ler, o que for. E fiquei tão feliz. E depois cheguei a Portugal e descobri-se que aquilo era tudo não é maldrabice, mas foi um grande flop. Não houve mais canais a aparecer na TDT. Acho que a qualidade da imagem manteve-se mais ou menos a mesma caca que as antenas antigas. E não houve desenvolvimento nenhum deste tipo de potencial, deste tipo de plataforma para ninguém. E eu fiquei tipo, mas como assim? E continuei à espera. Depois veio a nova geração, além das boxes digitais que nós temos agora, que basicamente estão a correr uma aplicação via internet e portanto nós podemos meter, ou os senhores que fazem as boxes podem lá pôr todas as opções possíveis e imaginárias. Também temos as plataformas, as Netflix, Amazon Prime, Hulu, streaming da vida, em que podem, como nós podemos ver que se lá formos ao menu, tem aquilo dobrado uma série de línguas. Português de Portugal, onde é que está? Só para animações e em certas escolhas que nós não vamos questionar, mas que são bastante arbitrárias, a Amazon Prime tem uma coisa ou outra de conteúdo não infantil-juvenil dobrado em português. É raro, mas vai havendo de vez em quando. E a minha pergunta é, porquê? Qual é o problema? Sim, é preciso dinheiro, mas nós estamos a falar, especialmente no que toca às plataformas de streaming, de bilionários. Bilhão, coisonários. Que não nos ocorre. Que é preciso 3.000 anos para gastar 1 milhão por dia, não sei o quê. Estamos nesse ponto. E eles têm orçamento para fazer isto em todos os outros países. Deus nos livre, quando morreu o Homer Simpson, foi na Espanha, que houve que se virou o mundo do avesso, porque havia um ator que fazia o Homer Simpson, sei lá, 15, 20 temporadas, o senhor faleceu e agora substituiu-lo, está quieto. Porque o mundo estava habituado em Espanha a ouvir aquela voz do Homer Simpson. Mas pronto, eles só tinham na altura esse conteúdo dobrado. Agora, porquê é que nós não temos essa opção? E mais uma vez, isto é uma opção. Não obriga ninguém a ver dobrado. Mas implica haver essa opção lá, para quem quiser precisar. E já agora ser dobrado como deve ser e com dignidade, não é? Às 3 pancadas, não é? Em tons monocórdicos, quase a fazer uma locução acerca do assunto. É dobrado com a dignidade e interpretado por atores para a coisa ser até porque o mais já fiel ao houve original. Conteúdos adultos, não é? Sim. E bem dobrados. E foram dobrados por dentro atores. das possibilidades, das limitações de frases e não sei o quê, e de elencos e de orçamentos, etc. Foi dobrado com o máximo de dignidade possível. Portanto, porquê é que nós estamos a fazer isso? É a minha questão. Alguém que faça de advogado do diabo, que eu não consigo. Que eu pego nas taças. Força, Ana, força. Regulamentação, será? Falta Isto de é uma coisa regulamentação. que a nível de Portugal, na Europa não, porque já havia conteúdos dobrados, não é? Mas isso é uma questão interessante. Acho que poder-se-ia, se calhar não há retorno financeiro, mas de qualquer forma, na tal função de comunicar, devia estar previsto a inclusão, não é? A tal Sim, mas lá acessibilidade. está. Se E isso nós, está regulamentado? É na porque se não tiver... se na Constituição, supostamente, teoricamente, as pessoas têm todas direito à acessibilidade, porque é que depois não se aplica o princípio básico da Constituição às empresas, plataformas, canais, seja o que for, geradores de conteúdo vário? Porque é que isto não se aplica? Não se aplica porque não há uma vontade legislativa de o fazer. Eu sei que isto é uma coisa que não dá dinheiro. Não vai dar dinheiro. Isto não pode ser visto da perspectiva do vamos fazer bué de milhares. Há coisas que sim, que há certas plataformas que se estão a perceber de que mesmo só todo o conteúdo infanto-juvenil que eles têm no catálogo, se o dobrassem todo, de repente tinham muito mais visualizações em Portugal. Estão a descobrir agora com uma série que eu estou a dirigir, vá-se lá perceber. Ainda não lhes tinha caído a ficha, pelo menos para as crianças pequeninas. Mas, para o resto, não podemos ver
nem tudo é uma questão de lucro. E agora estamos a entrar em politiquices, mas esta é a minha posição. Nem tudo é uma questão de lucro. Há coisas que são serviços que são essenciais e deviam ser obrigatórios para toda a gente ter o mesmo acesso às coisas. Mas se calhar também não há uma obrigatoriedade de contributo público. Ou seja, Não, a partir do não momento em há. que extravasa a Sim, iniciativa exatamente, privada. Exatamente. Mas aí entra a regulamentação, que eu me pergunto porque é que não existe. Mas aí está, portanto, se calhar deveria existir, não é? Se calhar essa regulamentação deveria existir e deveria ser a parte pública a dar o exemplo. E a parte pública, apesar de ter efetivamente uma esmagadora programação em português, não deixa de ter conteúdo em língua estrangeira que está simplesmente legendado. Legendado, sim. E vamos até entrar noutro campo, porque não é só o campo da dobragem, é também o campo da audiodescrição. Exatamente. Porque não estamos só a falar de um tipo de impedimento, um tipo de inacessibilidade. A audiodescrição vai existindo em alguns programas e é verdade que a audiodescrição está mais acessível nas plataformas, mas também porque acontece, é uma prática mais regular em português do Brasil. E isso existe. Tal como existe dobragem, tal como existe português do Brasil. Português do Brasil, Sim. exatamente. Mas efetivamente há escolhas que para mim são completamente incompreensíveis. Eu não sei se já dei este exemplo aqui, mas porque é que existe uma novela turca em horário nobre num canal, num dos principais canais de cabo, dobrada em espanhol, para depois, noutro horário, passar na língua original, também legendada? Ok, isso são canais irmãos? Não, no mesmo canal, em horário nobre, passa o episódio em espanhol legendado. Uma novela turca. E noutro horário, que é o horário da manhã, o que é, dá o mesmo episódio. Sim. Porque passassem em turco e depois passassem dobrado, eu entendia. Mas a minha primeira pergunta foi: se calhar só compraram o produto dobrado. Mas não. Passam o produto também em turco, legendado. Sim. Se calhar aproveitam as legendas da parte espanhola, ou vice-versa. Pronto, quer dizer, não tem nada a ver com isso. Pronto, exatamente. Mas a iniciativa privada tem este tipo de desrespeito, porque isto para mim é gozar com quem trabalha. Eles presumem que nós somos espanhóis. Não. Olha, mas acontecia muito. Coisas mais estranhas já acontecem. Se calhar devem dar ao trabalho. há malta que não se lembra, mas vocês lembram-se quando a grande variedade de programas de canais de cabo começaram a surgir. Sim. Havia uma altura em que havia um canal em particular que era mais frequente, já não lembro que canal é que era, em que eles lá algures esqueciam de carregar num botão e então os separadores apareciam em espanhol em Portugal. Não era a continuação. A continuação. Sim, a continuação é muito comum, mas mesmo o áudio era em espanhol, eles esqueciam-se lá de mudar aquilo. Mas há essa grande lacuna e efetivamente não sei se há falta de cuidado, se há falta de interesse, se há falta de reclamação, se o que há, mas certamente não há falta de público-alvo. Não. Ainda que seja um nicho. Ainda que seja um nicho, sim. Olha, Ana, eu posso-te dar um exemplo. Isto é completamente hearsay. Hearsay é ouvir dizer. Sim, pronto. Mas a nossa estação pública tinha pessoas para fazer a audiodescrição a custo zero. E, no entanto, a nossa estação pública decidiu, em alguns dos casos, pelo menos, fazer a audiodescrição através de um programa que, inclusivamente, lia mal ao início. Hoje em dia já lê melhor. Sim. Isto é claramente uma opção. E a nossa estação pública tem o direito de a fazer. Tem direito de fazer a opção que quiser. É a melhor opção? Sabes-se quando é que não é a melhor opção, na minha opinião? Quando efetivamente as pessoas para quem aquilo é feito a recusam. Recusaram. Sim. Não sei se recusaram. Se não recusaram, está tudo certo. Pois. E então,
E então, Mas se calhar Tá- as pessoas que são o alvo ou que são o target, sim, é para quem isto é é feito, não posso presumir que não notaram uma diferença de qualidade radical. Oh Solange, mas a determinada altura a diferença de qualidade radical só é implicada quando as pessoas reclamam. Olha, um Pois, exemplo, é verdade. um exemplo, Exatamente. um Sim, exemplo sim, sim. muito prático. Já falei nisto socialmente. Há muitos meses, no LinkedIn, havia uma fotografia de um peso, um halter, Sim. daqueles revestidos de silicone, o que é, daquelas coisas assim básicas, pronto. Que estava a ser vendido numa loja de desporto. E então tinha a etiqueta com os vários nomes, daquilo chama-se dumbbell, Dumbbell. pronto. E então tinha as várias traduções. E em português Era assim parvo. era sino parvo, assim idiota. E noutras línguas também estava. E noutras línguas também estava. Claro, sim. E vários tradutores Sim, comentaram. parvo, por apenas. Desculpa. Vários tradutores comentavam: que estupidez, não sei o quê, pode ser que agora a loja. E bem, eu vou fazer vozes, não é? Porque eles não comentam assim. Estou aqui a interpretar o texto livremente. Porque agora o cliente vai perceber Não. a estupidez de pôr a IA a traduzir ou alguém que não percebe de português a traduzir e aprendeu uma grande lição e aprendeu não sei o quê e aprendeu não sei o que mais. E o meu comentário foi: meus caros, quantos destes pesos deixaram de ser vendidos por dizerem sino parvo? Se calhar até foram mais, porque sino parvo tem imensa graça e houve quem quisesse levar um sino parvo para casa Exato. para mostrar à etiqueta. família com a etiqueta. Portanto, a qualidade só é posta em causa ou só é recusada quando a recusam. A qualidade só deixa de ser qualidade quando efetivamente é recusada por não a ter. Portanto, eu não sei, não tenho dados de que reclamações é que são feitas por não haver esses conteúdos. Olha, tive o privilégio de ser a voz da audiodescrição da série Glória para a Netflix. Não só tive o grande privilégio de ver a série Glória antes de toda a gente e fiquei entusiasmadíssima, apesar de não estar a ver, estar a trabalhar, não é? Mas foi um trabalho feito com muito cuidado e feito com muita preocupação e muita vontade de estar bem feito. E para um estúdio externo foi um trabalho pioneiro, e para a Netflix Portugal, que eu saiba, também foi. Estou a trabalhar neste momento com uma tradutora que está a fazer um curso para audiodescrição, e eu disse-lhe: já temos que falar sobre isso mais tarde, quando terminares, porque eu quero saber. Mas eu acho que é uma coisa que ainda continua a ser um grande quebra-cabeças e um grande ponto de interrogação no nosso país sobre o que é e como fazer. Sim. Agora, eu acho que não há dúvidas sobre a necessidade de o fazer. Sim, também acho que não. Se há muitos anos se introduziu a linguagem gestual na esmagadora maioria da programação e principalmente nos programas essenciais, Sim. falta pelo menos dar o passo da audiodescrição Sim. para, não sei se para depois se exigir o da dobragem. Porque se estamos a falar em questões económicas, o da audiodescrição sai muitíssimo mais barato. Sim, sim. E se nem esse estamos dispostos a dar a sério, pergunto-me quanto tempo é que vai demorar para que estejamos dispostos, se é que algum dia lá chega, a dar o da dobragem. Mas é preciso as pessoas exigirem. Sim. E depois aí estás a lutar contra uma outra coisa, que é, como nós fomos toda a gente aqui nesta sala também, fomos habituados a conteúdo legendado e a conhecer os originais, há um desmerecimento brutal do trabalho de dobragem. E, portanto, muitas vezes, e isto aconteceu inclusive durante a pandemia, em círculos de pessoal do meio artístico que se estavam a tentar juntar para pedir
ajudas e não sei o quê, porque estava tudo parado, não é? E é um meio que é tão frágil que muito facilmente basta um sopro e o pouco que há vai por água abaixo. E estavam a tentar reunir-se e criar documentação para pedir apoios, etc., durante alturas de crise. E eu tive que sair de um desses grupos porque eu estava super entusiasmada e havia gente a pedir, sei lá, para quem faz performance e instalação, que agora não há museus e portanto estou em casa parada, etc. E depois havia alguém a dizer, e também temos que pensar no conteúdo audiovisual, as dobragens, etc. A resposta que eu vi, e estamos a falar de pessoas do nosso meio, entre aspas, mas eu não gosto de coisas dobradas, eu só vejo tudo legendado, não percebo porque é que essa gente sequer pode ser incluída, porque é que essa gente pode ser incluída neste pedido. E isto acontece entre pessoas do nosso meio, que estamos todos a passar dificuldades por causa de uma pandemia, etc., como acontece em qualquer altura das muito poucas, em que haja uma menção às dobragens nos meios de comunicação social. Há sempre comentários, a maior parte dos comentários é mas porquê é que ainda existem dobragens, porquê é que não sei quê, estão sempre a queixar, mas queixam-se de quê, porque ninguém quer ver o que vocês fazem, etc, etc. E então tu estás a lutar por duas frentes, porque isto era uma coisa que um ser humano com 2 dedos testa, eu peço muita desculpa pela minha incorretidão neste momento, mas é isto que eu estou a querer transmitir, incorretidão. Não é isso. Foi bonito, foi muito obrigada. Bonito. Mulher semântica. Um ser humano com 2 dedos de testa compreenderia que nos tempos que correm da era digital não és obrigado, só porque existe, a ver o conteúdo dobrado, mas estás a abrir a porta para outras pessoas que precisem ou prefiram ouvi-lo dobrado ou com audiodescrição. No caso, eu estava a falar da dobragem especificamente. Não te obriga, mas abre a opção para outra pessoa, porque eu também posso não me apetecer ler as coisas com legendas geradas por máquina ou por um totozinho que foi subcontratado, porque as traduções neste momento pagam tão mal que já estamos neste ponto e vêem-se legendas feitas com os pés. Eu, como felizmente sou muito boa em inglês e sou muito boa em espanhol, consigo acompanhar sem olhar para as legendas, também me pode apetecer desligá-las, por exemplo. São opções que eu devia poder ter, mas a minha aquilo que eu quero, estou incomodada com esta legenda, é um privilégio. As pessoas que não têm outra opção de ter acesso àquele conteúdo não têm o privilégio. É uma questão de necessidade. E então nós estamos a tentar explicar que isto devia existir, devia ser feito e devia ser bem feito, com qualidade, mais uma vez, não para ser uma cena monocórdica, é para ser bem interpretado, para estarmos a contar a mesma história do original. A nível de dobragens, obviamente, isto devia existir para servir aquelas pessoas que precisam. E depois, em segunda linha, se tu quiseres deixar isto ligado e estares a ouvir enquanto estás a cozinhar, é o teu novo YouTube. Quem nunca? Pronto. Mas se não quiseres, não és obrigado. E estás a tentar explicar acessibilidade e uma necessidade que devia ser considerada básica, um direito básico, a pessoas que usam o seu gosto pessoal para recusar esta necessidade básica. E eu não sei como ter estas discussões às vezes. Tenho mesmo muita dificuldade, porque é tipo, eu sei que não gostas, boa para ti que podes ler legendas. Sim, claro. Boa para ti, cool. Podemos falar das outras pessoas? Não sei. Isto é um pouco l'air du temps, não é? Sim. Mas é uma conversa que já intolerância, temos, mas isto já existe há alguns anos. Já existe há muitos anos. Até eu era pedante a dizer, eu só gosto das pessoas originais, eu faço dobragens, mas só gosto das pessoas originais. Mas tem respeito pelo trabalho que se faz. Atualmente a questão do modelo de negócio que dá lucro está muito mais é mais debatido agora na atualidade do que era nessa altura. Portanto, eu acho que agora as portas ainda estão mais fechadas. Mas provavelmente. Mas lá está, tu para teres, por exemplo, e eu sei que há batalhas tidas e ganhas por instituições como o ICA, das quais nós não temos grande conhecimento. Mas, por que não fazer uma exigência? Se és uma plataforma que quer distribuir conteúdo em Portugal, todo o teu catálogo, pelo menos o catálogo exclusivo. Por exemplo, a Netflix tem o Bridgerton e a Casa de Papel, etc. Não estou a falar dos outros que eles vão vendendo uns aos outros. Isso é mais difícil, mas todo o teu catálogo exclusivo, conteúdo infantil-juvenil ou não,
tem que estar dobrado e com audiodescrição. Mas isso é do campo da tomada de decisão. Obviamente. Que não somos nós. Não. Não. Claro, da nossa parte tem que haver uma exigência para fazer mover essas Mas medidas. o cliente, os clientes é que têm de agir em conformidade Sim, com a exigência. Exatamente. Sim, Sim, mas sim, há sim. reguladores, não existem. E dar importância. Eu não sei se o regulador Mas funciona. essa foi a questão de há Sim, bocado que estávamos a claro. falar, de que se não for regulamentado, hoje em dia as empresas já estão mais focadas para a sustentabilidade, para a questão da inclusão, etc. Se calhar a este nível, algumas Muitas vezes pelo menos falam de forma disso. formativa, Sim, infelizmente. a questão muitas biológica, a vezes, questão muitas vezes tem a ver com de- cartazes colocados, não é? E Seja como palavras, for, sim. estou a falar de uma tendência. Sim, Estamos a falar de é a uma trend, realidade. é a É trend, é a verdade. trend. E antigamente isso nunca era, pronto, como não havia esse foco, essa questão da inclusão não era propriamente contemplada. Hoje em dia, havendo um pouco mais essa preocupação, apesar de haver também mais intolerância, eu acho que também poderia partir de nós, se calhar, sugerir, pronto, cumprindo as hierarquias Sim. e o lado da tomada de decisão, porque só a partir daí é que pode haver essa exigência. Ou Sim. a partir do momento em que não existe regulamentação, que eu nem sei se existe ou não, vocês sabem? Não existe. Isto, se A calhar, Solange não se merecia- preparou. Eu não me preparei isto para este merecia um episódio, bocadinho Preparou para confesso. este episódio. Tive um fim de semana de inferno e não me preparei para este episódio, mas era uma coisa que eu gostava de procurar. Eu sei que é uma daquelas coisas que nós temos definidas como um direito universal, mas depois, na prática, quando chegas à legislação concreta da área do meio audiovisual, isso está lá de uma forma tão dúbia que obrigas, se for caso disso, mas se não obedecer, o senhor provedor deixa passar. Percebem? Acho que é dentro deste género de coisa tão vaga e vazio legal que E sendo depois vai público, passando. televisão pública e televisão privada, será que têm a mesma A regulamentação? televisão pública, em princípio, terá uma legislação mais restritiva, mas claramente, porque não foi uma coisa que deixaram de ter, nunca tiveram. E, portanto, permitam-me presumir, estou a presumir, e se alguém perceber desta parte, por favor, elucidem-nos nos Liga o comentários do 767. Instagram. Já lá vai tempo. 707, não era 750. Enfim, mas o que eu presumo é que terão uma legislação mais restritiva, mas que ainda não os obriga a terem de facto o conteúdo dobrado, porque senão teriam tido e tinham deixado de ter porque é poupar dinheiro, não sei o quê, lucro, déficit, mas eu acho que nunca chegou aí e portanto eu presumo que essa legislação é muito abandalhada do género cada um sabe de si, façam lá como entenderem, como acharem por bem. A RTP tem mais aquela, estamos a falar dos dois canais públicos, não é? Tem mais aquele peso extra do serviço público, mas depois na prática esta parte, pelo menos, eles não devem ter lá no... Eu não tenho a certeza, mas creio que os primeiros passos em termos de audiodescrição que foram dados na RTP foi com o Conta-me Como Foi, que inicialmente até era de uma forma muito, muito primária, porque era através da rádio e Sim. eu via essa audiodescrição na rádio ao mesmo Sim. tempo que passava na televisão. Claro, E é uma aquilo coisa estava, às de vezes estava meios, síncrono. não é? Sim. Mas, por exemplo, ainda agora se estava a falar da questão da provedoria do cliente. E eu sei, por conhecimento de causa, que na RTP isso é levado a sério. Pode não chegar a tudo, pode não responder Claro. a tudo, mas sim, isso é levado a sério e isso é importantíssimo. E é uma boa ferramenta. E o público às vezes não precisa de ser 20 pessoas, às vezes basta uma pessoa fazer aquela reparo. ponte, sim, aquele reparo e pumba, tá. Por outro lado, é engraçado que há uns tempos eu do nada recebo uma mensagem no Instagram de um senhor, pena não me ter lembrado disto, portanto tinha de vir o nome do senhor, que me diz simplesmente, não me conhece de lado nenhum, mas diz-me que simplesmente que não consegue perceber como é que um ator com formação, não sei o quê, num documentário diz motoqueiros em vez de motociclistas. Se não me engano era isto. E eu pensei, Estás olha a isso. ir para um terreno movediço, Sérgio, mas tudo bem. Não, vai, não. entra por aí. Não. Segue. E eu tive vontade de olhar para aquilo e pensar, e se fosses? Mas eu não. Pronto. Mas disse, olha, tem provavelmente razão, qualquer coisa assim do estilo, fui altamente diplomático com ele e disse-lhe que nem sempre, nós não temos sempre o tempo certo para isto Claro. e aquilo e aquilo outro, e acabámos super fixes um com o outro, Claro. ok, eu percebo e tal, não sei o quê, peço desculpa, assim, nada e tal. Às vezes é preciso as pessoas também
perceberem que o canal de comunicação funciona. Para poderem exigir, para Sim. poderem perceber que aquilo que eu vou fazer é um contributo para melhorar. Sim. Porque se eu continuar a fazer e é um contributo para ficar na mesma, é como a história do livro de reclamação. Não é? A resposta às reclamações dos livros é obrigatória para as pessoas perceberem que são ouvidas e para incentivarem a reclamar. Agora, se a coisa melhora ou não, isso já não sei. Mas isso já são outros 500. Sim, mas há um retorno, não é? Do investimento do teu tempo, tens um retorno. Exatamente. E esta exigência, se existe uma regulamentação ou se não existe para passar a haver, esta exigência tem que ser ouvida e tem que ser respondida. Mesmo que seja com... Não é possível porque não há guito. Sim. Ou estamos à espera da IA para não ser preciso gastar guito. Exato. Pronto, também há essa, mas enfim. Isso é absolutamente relevante, porque acho que há as pessoas numa altura, numa era em que é tão fácil e há tanta propensão para, mesmo dentro do anonimato, comentar e reclamar de coisas para o éter do mundo, se calhar se direcionarmos de uma forma educada, não é preciso, bom, todos nós sabemos, não é? Civilização e tal, de uma forma educada, direcionarmos certos pedidos para as entidades competentes. Se houver pressão suficiente, pode ser que aquilo carregue lá num botãozinho. E podemos sentir que se calhar estamos sozinhos a pedir uma coisa, e se calhar estamos, mas se calhar não, se calhar já caíram 2 ou 3 pedidos este mês, e se calhar já, olha, anda aqui um abaixo-assinado, uma tramba qualquer que é mais fácil para concentrar. E eu lembro-me que houve uma altura, houve uma rapariga, acho que foi Maria Camões, que divulgou uma rapariga, creio que era em visual, eu não tenho 100% de certeza, que justamente fez um abaixo-assinado a pedir para toda a gente assinar, a pedir para haver mais conteúdo adulto, não infantil-juvenil, dobrado, porque lá está, daquela perspectiva, uma pessoa não chega à idade de ler e de repente deixa de ser cega ou deixa de ter uma grande incapacidade visual, uma capacidade visual muito profunda. Isto não desaparece, a pessoa não deixa de ter essa dificuldade. Portanto, porque é que de repente eu deixo de ter acesso ao que quer que seja, que não seja falado em português. E eu lembro-me de assinar esse abaixo-assinado, e aquilo ainda teve algum peso. O que eu sinto é que as pessoas, não sei, numa era, lá está, em que é tão fácil reclamar e usar o teclado para mandar abaixo, para não sei quê, não custa nada também tentar mandar para cima? Olha, desculpa, vamos a um dos problemas que analisámos, dos quais falámos há 15 dias. Em vez de andarmos a falar uns com os outros sobre terceiro, porque é que não vamos falar com o terceiro falar diretamente com o terceiro, exato, Ana, por exemplo. Não, eu ia dizer, mais do que a exigência dos públicos, uma coisa é a exigência dos públicos, é quem recebe. Outra coisa é quem emite, é quem toma decisões. É muito importante o lado do cliente e o lado de quem passa essa comunicação contemplar essa função de esse direito de incluir, de inclusão. Essa acessibilidade deveria ou não ser obrigatória. De facto, também mesmo que não seja confesso, tem que ver a legislação, tem que ver os mesmo estudos. Que não seja obrigatória. Vamos lá agora para o mundo idílico da cabeça da Solange. Mesmo que não seja obrigatório, que não tenhas multas para pagar, que não tenhas restrições de acesso ao mercado do país X, tu tens milhares de milhões para gastar. Tens ali um mercado de cocó. Portugal é pequenino, mas também é baratinho. Nós somos muito baratinhos comparados com todos os outros mercados que dobram todos os seus conteúdos. Entre parênteses, ironia. Não, nós somos baratos. Sim, mas tu estavas a falar. Ok. Audiodescrição. Portugal é muito barato. Os nossos cachês e todos os orçamentos de produção de qualquer conteúdo dobrado em português são muitíssimo mais baratos do que qualquer outro país, que ainda por cima, nos outros países, fazem tudo. Portanto, podiam baixar o preço para fazer por atacado.
Pelo contrário, e tem mais direitos, essas trampas todas. Mas pronto, o orçamento para também dobrar em português vai ser muito mais baixo do que quando tu contratas para fazer uns franceses ou uns dinamarqueses ou seja o que for, ou os espanhóis. O que é que, tipo, quantos iates? De quantos iates é que tu precisas? É um quarto de iate, se calhar. E Estás já a ver? agora, quando o fizerem, divulguem-no. Sim, olha, bem posto. Divulguem-no. Não. Já se sabe que há a Branca de Neve em inglês no cinema. Não é preciso haver anúncios da Branca de Neve em inglês no cinema com locução em português, mas com o desenho, com a animação em inglês. Porquê? Porque é que é preciso Isso é um divulgar isso? É um faux pas bastante Porque triste exatamente, e desrespeitoso, na minha opinião, para a ficar sem trabalho. Porque é que a imprensa não divulga a estreia da série tal, do filme tal, e não sei o quê, o elenco é sempre o elenco original. Sim. E nunca se fala que existe uma versão portuguesa. Onde é que falha aqui a comunicação? É falta de interesse do meio de comunicação que o divulga? É porque o meio de comunicação perguntou e ninguém lhe respondeu? Não, isso eu posso responder. Se for um meio de comunicação social, tipo jornais, etc., copy-paste da Pois, claro. da Lusa. Copy-paste da Lusa. É falta de curiosidade. E, portanto, quem manda para a Lusa, claro, é que mandou uma coisinha o mais básico possível com o mínimo de trabalho. Infelizmente é isso que temos. A nível de... Eu acho que a iniciativa tem que ser da própria produtora, da própria plataforma. Ana, tem um dedo no ar, queres ir à casa de banho? Não, eu ia divergir, portanto, se quiserem. Diverge, mulher, pelo amor de Deus, anda, empilha. Acho que há aqui duas questões também que eu gostaria de aflorar. Aflora. Que é, principalmente para aquelas pessoas que dizem, mas dobrado, pronto, para além de não entenderem que há pessoas que preferem conteúdos dobrados, outras que preferem, pronto, haja respeito pela diferença, que dizem que depois em português não há uma aprendizagem e tal. A dobragem, quando bem feita, com qualidade, com boa direção, com boa adaptação, com boas traduções e bons atores, é um mecanismo de bom português e também tem uma função pedagógica. Sim. Só que não queria deixar de dizer isso, porque às vezes as pessoas esquecem-se. Aliás, eu tenho aprendido imenso com vários diretores que ensinaram muita coisa de como bem falar, pronto, mas isso já não vou divergir tanto. E a segunda questão é que, como tu dizias no início, em relação ao tema este tema que nós estamos a abordar, a acessibilidade, se houvesse sempre, se contemplasse estes conteúdos para dobragem, nós teríamos mais trabalho. Sim, claro que há aqui um interesse. Nós e mais gente. Claro que há aqui um interesse, não é? Como tu disseste, egoisticamente. Eu não tinha pensado nisso. Pronto. Mas é verdade. E esse mecanismo de haver mais trabalho e com qualidade também cumpre uma determinada função. Sim. Isso seria importante. Sim, estão a manter atores ou trabalhadores do audiovisual, porque são técnicos, tradutores, produções, estúdios inteiros a funcionar. Mas o que eu estou a tentar, o ponto a que eu estou a chegar é que se calhar há muitas pessoas que não veem a dobragem como um trabalho. Não veem, não. Como uma área que envolve muitas pessoas. Sim. Pronto. Não, é uma coisa muito gira. Aliás, uma das primeiras questões... O Tico foi lá fazer umas falas e foi tão giro, tão divertido. Nós fazemos isto há muitos anos, fazemos reiteradamente, frequentemente, por cada experiência repetida. Nós estamos constantemente a melhorar, a ser melhores dobradores. Portanto, essa experiência é incrível, é inimaginável. A forma como eu dobrava em 1996 ou 97 já não é a forma como eu dobro hoje em dia. Há uma situação muito engraçada que é, às vezes há situações em que eu já sei como é que o boneco vai reagir, só porque as minhas referências culturais da dobragem, por fazer isto há tantos anos, já é uma coisa tão incutida, tão automática, está tão no meu subconsciente, que eu a maior parte das vezes já sei como é que os animadores fizeram aquilo e como é que eu tenho de agir. Claro, pronto, isto vale o que vale, mas é verdade, isso é uma coisa inestimável, é uma coisa espetacular.
Esta experiência que nós temos, que estas pessoas têm, por estarem disponíveis para este trabalho, porque às vezes é muito intenso, outras vezes é menos intenso, mas isso também é muito valioso, e eu queria só... Sim, é coisa de certa forma, isto vai parecer muito posh, mas não quer saber. Nós estamos aqui para contar histórias, ou para sermos veículos para contar a história ao público. E é um trabalho que tem o seu lugar e a sua validade. E a sua necessidade. Era aí que a gente queria chegar. Nós não, precisamente. Ainda precisam de nós. Vai chegar uma altura em que podem escolher precisar de nós, ou podem escolher descartar-nos completamente. É outro episódio. Mas não impedir, sim, mas neste caso este serviço em si, o de contar as histórias, neste momento somos nós os únicos que o podemos providenciar. E estão a impedir pessoas de aceder a essas histórias. Exatamente. Enquanto que temos capital humano e vontade e interesse. Se ouviram as várias entrevistas que já fizemos a vários colegas nossos, já ouviram a quantidade de colegas que dizem: eu queria gravar figura humana não infantil-juvenil. Quantas pessoas? Porque temos, e lá está, é uma área de interpretação também bastante diferente, porque é normal termos aquela ideia de que o desenho animado dobrado tem aquela musiquinha e fazem sempre da mesma maneira, é aquela chapa 5 que se usa para muito conteúdo, que também vem de si em formato de chapa 5, devo dizer, cá adenda, mas depois, explorando a parte da figura humana, nós temos atores com formação de ator e não só, mas atores de dobragem que têm uma apetência muito grande para fazer esse género de trabalho com uma naturalidade, um naturalismo e uma fidelidade ao original incrível. Eu tive já a oportunidade de dirigir um par de coisas e é fascinante ver quando de repente aquilo é um diálogo natural, quando estamos a conversar e não a fazer o boneco, porque é um boneco, porque nananã. O processo é totalmente diferente. Ou porque é o adolescente reguila e que tem que ter o estereótipo do adolescente reguila. Quando estás a sair daqui, estás a entrar num registro absolutamente naturalista, no sentido de não há ali grandes manigâncias para fazer, para interpretar, tu de repente começas a ver os atores de uma forma completamente diferente. Sim, vamos ter uma restrição maior, porque tu não podes estar a usar um ator para fazer 5 vozes. Sim, isso muda completamente. Precisas de elencos maiores, lamento imenso. Sim, é assim um ator, uma voz. Exato. É mais porque natural, senão vai-se perceber, especialmente nos protagonistas, mas isso nem se põe. Agora, o que é facto é que nós temos trabalho de excelência enterrado em arquivos de plataformas que se calhar muito pouca gente vai ver, porque primeiro, como dizia o Sérgio, nem sequer sabe que existe. Não se divulga, nem sequer põe essa hipótese. Sim, nada. Não procura. Os trabalhos que eu fiz, acho que nenhum deles foi divulgado sequer que a ver em português. Nas redes sociais. Isso talvez não. Apareceu-te um anúncio do Those About to Die dobrado em português. Eu nem sequer me atrevia a dizer o nome, porque eu digo sempre outra coisa. Digo sempre vamos todos morrer. É verdade. Mas lá está. Solange, tu disseste uma coisa que é toda muito verdade, que é a quantidade, as pessoas que nós entrevistámos e que disseram eu gostava de fazer. Tá bem, mas eu podia gostar de fazer muita coisa. Sim. Mas é preciso que as pessoas queiram. Que haja esse pedido. Porque não somos nós que temos que gostar de fazer. Sim, claro, mas nós podemos ter as nossas aspirações. Completamente. O serviço que temos que prestar, podemos ter as aspirações que temos. Mas é preciso haver esse pedido, essa demanda. Essa procura. Yeah. Sim, porque senão... Por lá está, sociedade capitalista, nada a fazer, certo? Se querem fazer alguma coisa acontecer, tem que se pedir a quem oferece o serviço para, olhem, isto dava jeito assim, e ser gente suficiente para justificar para esses senhores, se calhar, investirem nessa parte, porque de resto, infelizmente, por muito que adorasse viver no cérebro utópico da Solange, não é que a gente vive. Mas isto não quer dizer que em Portugal não devesse haver já. E se vier, vem tarde, mesmo que venha amanhã, já vem tarde. Para amanhã não posso. Amanhã não podemos, estamos ocupados, estamos a gravar o dia todo. Mas mesmo que aparecesse amanhã, já vem tarde e tanta oportunidade perdida, porque há demasiada neste momento com plataformas, tudo o que é digital, etc. É demasiado fácil para não existir.
E tem um acessibilidade conjunto para de quem pessoas precisa. espetaculares, prontinhos para Sim, para sim, fazer e esse não só trabalho. na área da dobragem, na área da audiodescrição. Eu também conheço pessoal que começou muito há muitos anos, quando não havia audiodescrição em Portugal, começaram a tentar desenvolver audiodescrição e às apalpadelas, a tentar perceber como é que se Claro. faz e isso é um trabalho super digno. Eu acho que era uma coisa muito gira de explorar em conjunto, para contar a história de uma forma mais completa, porque acho que sinto que em ambas as situações, para pessoas que não, mesmo especialmente as que não veem, ter só a descrição da ação é mais limitante, e ter só os diálogos, se calhar em certas alturas uma pessoa fica tipo, a pessoa disse aquilo, há um silêncio e fica tipo, não sei o que é que está a passar agora, e tu precisas saber o que é que está a passar, enquanto a pessoa disse aquilo, disse muito bem dobrado, muito bem interpretado, mas ficas sem saber, ok, ela disse aquilo e... Bem, tu tens, é sempre o que ação escolher, não é? Sim, Que sim, ação sim, sim, escolher. sim. Mas era giro e que tempo é que tens ponderarmos para dizer, essa- porque às vezes não tens. Obviamente, quando há tempo, há tempo. Quando não há tempo, batatas. Exatamente. Tens que escolher aquilo que serve melhor. Lá está, a história. Batatas. Falando em batatas, o Sérgio Calvinho tem que ir fazer jantar. Daqui a bocado, eu tenho um episódio para rever. Sim. Pronto. Então pronto, é assim, este provavelmente é o último episódio desta temporada. Nós vamos fazer um pequeno hiato. Ainda não sabemos quando é que vamos voltar, mas mantemos-vos a par de tudo no Instagram. Mas já fomos renovados para uma segunda Já temporada. fomos renovados, já, mas já, que já. vamos voltar, ainda não temos a data de regresso, será para o fim do verão. A princípio As gravações do ainda outono. não começaram. Ainda não começámos as gravações dessa temporada, mas pronto, ficamos aqui a agradecer-vos a vossa paciência e os vossos ouvidos. Se Conversem tiverem nos questões, comentários. Questões, mandem para nós Mandem. respondermos a mais perguntas. Estamos a colecioná-las para fazermos mais um episódio de perguntas dos ouvintes. E posto isto, despedimos-nos com amizade até à próxima com temporada. muito carinho, muita esperança. Boa parte. Ai, não sei como é que é dizer isto. Bom verão parcial. Bom verão parcial. Sim. Pronto, boa parcialidade de verão. Eu fritei mesmo agora. acabou. Fritaste batata frita. Estão a ver, é o que eu costumo dizer, ponham-me a trabalhar às 7 da manhã, mas não me ponham depois das 5 da tarde. Sim, é verdade, concordo contigo. Certinho, pequenino. Então vá. Muito obrigada, pessoas. Beijinhos. Adiós! Beijinhos. Estás a despedir em espanhol? Adiós. Adiós, foste tu. Pois foi. Pois eu sei. Ok, fritou. Não, estava a gozar com ela. Estava a apontar o dedo. Foi ela que fez. Super infantil. Vozes de papel. Vozes de papel. Vozes de papel.